Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho neste vídeo sobre a importância do alinhamento, né? O que eu aprendi sobre o alinhamento? Eu vou pegar um exemplo recente. Esses dias, há 2, 3 dias atrás, eu passei por uma situação familiar que me deixou muito irritada. Me deixou com raiva mesmo, né? E esse é um sentimento que eu venho trabalhando e transcendendo já há um bom tempo e já tive muito sucesso. Hoje em dia é muito difícil eu ficar irritada ou com raiva a ponto de me desequilibrar assim emocionalmente, mas é claro, estamos na terceira dimensão, convivemos com sentimentos de baixa frequência o tempo todo, atitudes que não são legais. E isso acontece, né? Se nós já estivéssemos totalmente equilibrados, não estaríamos mais aqui. Mas a diferença, depois de tanto estudo, né? Inclusive eu até antes me culpava quando eu me sentia com raiva, me sentia triste, me sentia chateada, porque eu pensava, eu não posso me sentir assim, eu tenho que amar todas as pessoas incondicionalmente, então eu não posso ficar triste e tal. Então nesse ponto eu já vou chegar lá, estudando e vendo outras pessoas que já passaram por essa situação, já estão mais elevadas, eu entendi que isso é normal, que às vezes acontece devido às circunstâncias da vida, né? Você perde o seu equilíbrio momentaneamente com alguma situação, mas precisa retomá-lo rapidamente. E foi o que aconteceu. Depois dessa situação, quando eu percebi que eu não estava muito bem, comecei a fazer o que eu já sei fazer, né? Aplicação de Reiki, utilizar música para realinhamento dos chakras. E com isso, né, aquela sensação ruim foi passando e tal. Por que isso é importante, gente? Esse é um dos pontos que eu quero chegar. O que é o alinhamento energético? Nós temos 7 centros principais de força e de energia e ficam alinhados ao longo da espinha dorsal e um fica no topo da cabeça. Esses chakras, esses centros de energia, eles têm uma cor específica que pode ter uma variação de tom de acordo com a pessoa e ele precisa girar na velocidade adequada e para o lado adequado. Quando há um desequilíbrio emocional, o que acontece? Há uma variação nessa rotação dos chakras. Às vezes eles começam a rodar no sentido contrário, às vezes rodam com muita intensidade, às vezes rodam de maneira fraca, né, inábil. E tudo isso faz com que nós percamos o equilíbrio e o alinhamento energético. E quando isso acontece, começam a aparecer os problemas, porque os 3 chakras inferiores referem-se às questões da terra, digamos assim, os 3 chakras superiores às questões superiores, e o chakra do coração é como se fosse uma ponte entre os dois. Então, se eu tenho um desequilíbrio em qualquer um desses chakras, ou a minha comunicação com o superior ficará prejudicada, ou o meu aterramento no aqui e agora. Porque nós temos um chakra de comunicação superior e temos o chakra de aterramento que fica na sola dos pés. Então vejam, né? É um sistema que funciona alinhado, nessa direção. Se eu tenho um desequilíbrio no meio, um deles não está funcionando bem, eu não consigo ter esse fluxo de vida, né? Vai ficar distorcido. E isso gera problemas. Se os problemas forem nos chakras inferiores, serão problemas relacionados com a terra, né? Não querer estar aqui, começa a aparecer um monte de problema, um monte de dificuldade, a minha cabeça fica cheia de pensamento inútil, né? Se eu tenho problemas nos chakras superiores, eu tenho dificuldade para me comunicar, eu tenho dificuldade com criatividade, com intuição. Então o alinhamento é isso, é fazer com que o sistema energético ele funcione perfeitamente na rotação correta, na velocidade correta, né, com sua coloração adequada.
e permita que exista esse fluxo de comunicação entre o superior e a Terra, né? Faz um movimento de comunicação perfeito. Nesse estado de alinhamento, é muito mais fácil resolver os problemas. Nós perdemos o apego excessivo, né? Tanto às questões materiais como às pessoas, né? Nós continuamos gostando de pessoas, nós continuamos gostando do conforto, claro, isso não é errado. Somente não temos aquela sensação de dependência que pode prejudicar muitos campos da vida, né? Nós conseguimos nos expressar melhor, né? Nem falando de mais e nem falando de menos. Conseguimos acessar a criatividade e a intuição. Então, o alinhamento ele é fundamental para uma boa qualidade de vida. Quando eu tenho um bom alinhamento energético, quando esse sistema está funcionando de forma equilibrada, então eu consigo viver a minha vida no aqui e agora, trabalhando com alegria, fazendo o que eu gosto, sem me preocupar muito com os problemas que aparecem, e a vida vai fluindo com maior naturalidade. Então, este é o ponto do alinhamento, né? Existe ainda mais um ponto importante. Quando eu estou em alinhamento, eu fico menos suscetível a ataques energéticos, porque o sistema em equilíbrio, ele é autoprotetor. O alinhamento ele significa integridade. Eu estou perfeitamente sendo o que eu sou no aqui e agora, eu acabo ficando protegida de ataques negativos. Outro ponto importante. Como eu havia citado anteriormente, então eu comecei a buscar o amor incondicional, porque eu entendi que isso era bastante importante. Mas em estudos mais recentes, eu descobri o quê? Que o amor incondicional, ele precisa ser alcançado depois que eu alcanço esse equilíbrio. Então a primeira coisa que eu preciso almejar é o equilíbrio no meu sistema energético, o alinhamento dos chakras. Não adianta eu buscar o amor incondicional sem ter esse equilíbrio primeiro. Não vai dar certo, eu não vou conseguir ou eu vou acabar amando de uma forma distorcida. Então, o primeiro ponto com o qual o ser precisa se preocupar é com esse alinhamento, certo? Me preocupei com o alinhamento, qual que é o próximo passo? Compaixão, né? Que é o sentimento da próxima dimensão. Porque a compaixão, ela é como uma ponte para o amor incondicional. Quando eu tenho compaixão, o que é a compaixão? É você saber perdoar e ainda assim amar aquela pessoa porque sabe que é uma parte da sua realidade, entendeu? Então essa situação que eu passei foi ótima para eu treinar minha compaixão. Eu até quero dar já essa próxima dica. Observar a situação que aparecer na sua vida, mesmo que ela seja muito ruim, como uma forma de aprendizado, né? Porque o que acontece é que nós ficamos dias pensando naquilo e com aquele sentimento ruim, não vai mudar o que aconteceu e não tiramos nenhuma lição disso. E essa é a questão. Ok, passei por tal situação, eu fiquei com raiva, eu perdi o meu equilíbrio, mas o que essa situação está querendo me mostrar? O que eu preciso trabalhar em mim que está mostrando essa realidade? Qual é o sentimento que essa situação está pedindo que eu trabalhe? E como eu tenho buscado agora trabalhar a compaixão, essa situação foi perfeita para isso, né? Então eu acabei até agradecendo, digo, olha, realidade, universo, obrigada, eu estou tendo a oportunidade de treinar a minha capacidade de compaixão. Compaixão não é submissão, não é se deixar de lado, não é nada disso, tá? Então é isso, gente. Eu queria compartilhar isso com vocês sobre a importância do alinhamento energético, né? Que é fazer com que os chakras trabalhem corretamente, fazendo com que a energia flua na sua vida de forma natural, e então viver deixa de ser um grande esforço. E este é o primeiro ponto que nós temos que buscar quando passamos por alguma situação que nos fez mal, nos deixou tristes, baixou a nossa frequência, né?
fez com que o nosso pensamento ficasse acelerado. Tudo isso deve ser corrigido o mais rápido possível através do alinhamento energético. E aí depois você vai trabalhar questões como perdão, como compaixão, né? Tomar as providências necessárias, se for o caso, se afasta da pessoa ou conversa, enfim. Primeiro ponto realmente mais importante na vida é retomar o alinhamento, porque com isso a vida flui com maior facilidade, a pessoa pratica a integridade, né? O amor próprio em estar de bem consigo mesmo, e isso, por bônus, ainda faz com que a pessoa fique mais protegida de ataques energéticos desfavoráveis. Certo, gente? Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenha ajudado. Muito obrigada e até mais!